Olá, a gente está começando mais um Cipocast, o seu canal de desenvolvimento pessoal. E hoje nós trouxemos uma convidada bastante especial, Marcela Vanazzi, a doutora Marcela, né, que é médica, oftalmologista, teve toda uma história de sucesso. E o curioso da história de Marcela, que pode estar servindo como fator de desenvolvimento aqui, é porque ela foi uma das pioneiras quando o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, iniciou o processo de oferecer bolsa para estudantes do ensino médio. E Marcela, logo nas primeiras oportunidades, pôde agarrar essa oportunidade e conseguiu trazer sua trajetória de sucesso. E aí, Marcela, tudo bom? Tudo bem, Sidney, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui, né, que estão assistindo esse podcast. É um prazer imenso estar aqui hoje com você. O prazer é nosso. Eu fiquei muito feliz com o convite. É um desafio para mim, porque é a primeira vez que eu participo de um podcast, sou convidada, e é uma honra mesmo estar aqui hoje. É uma honra para a gente também, né? A gente teve essa abertura com uma convidada tão especial como você. Ainda mais que a gente tem essa história juntos, né? Como você falou, a gente foi criada na mesma cidade, estudamos junto, ensino médio, compartilhamos muita coisa ali, naquele momento decisivo da nossa vida, de escolher a nossa profissão. Então, a gente tem essa história junto e hoje está aqui, ver que você é um profissional também super reconhecido e valorizado na sua área da educação. Muito obrigado. É assim, Marcela, porque a gente que é da mesma geração, sua história ela foi muito inspiradora para todos nós lá, né, daquela mesma geração, e sempre tinha como referência, principalmente a gente que estava na área da educação. Aí por isso como a gente está na área do ensino médio da educação, uma trajetória que a gente sabe que chama bastante atenção, porque foi inspirador para a gente, né, e a gente sempre usa como referência. Mas enfim, conta um pouco aqui para a gente, para nossa audiência, que acredito que todo mundo está muito curioso para saber, né, como foi sua história, como foi seu projeto. Como eu nasci em Bacabal, interior do Maranhão, ali pertinho da nossa cidade, Olho d'Água das Cunhães. Tenho muito orgulho das minhas raízes, da minha origem, né, nordestina. E daí vem a herança assim, de muita luta, garra e de correr atrás dos seus sonhos. E ali eu sempre me percebi naquele, né, local e sentia que faltava algo, que eu podia buscar mais, que podia ir além. Então, tive esse insight, assim, não, eu quero sair daqui, eu quero estudar fora, eu quero ter uma profissão, quero ter minha independência financeira e ajudar a minha família. Então, isso foi um objetivo de vida desde muito pequena. E aí, a escolha pela medicina foram outras, assim, questões que aconteceram. Meu pai ficou doente, teve uma doença chamada hanseníase, que infelizmente até hoje assim, é uma doença bíblica, né, que a gente chama, que tem desde a época de Jesus Cristo e até hoje Ele chamava de lepra, né? Exatamente. Assim, antigamente tinha muito esse preconceito em relação às doenças. Foi teu primeiro insight, não foi, Marcelo? Foi exatamente isso. Foi quando meu pai teve essa doença e foi uma doença muito estigmatizante, né, como você falou. Desde os primórdios e até hoje afeta milhões de pessoas. E meu pai teve, a gente ficou com aquela, nossa, mas é uma doença contagiosa, a gente vai pegar, como é que vai ser o tratamento dele? E a gente viu que é um tratamento bem difícil, muito longo. Aí eu fiquei já curiosa, né? Aí via na escola, a gente tinha aqueles trabalhos da escola de biologia e coincidentemente teve um trabalho que o professor de biologia, né, o Edivaldo, ele pediu para eu falar sobre a bactéria que causa hanseníase. Aí eu fui estudar a fundo. Mas você tinha comentado alguma coisa? Na escola? Na escola não, foi assim, coincidente não, tudo eu falo, coincidência não, é providência, né, eu acho que tudo não acontece, não é por acaso. Então eu tive essa experiência na minha família de ter um contato com essa doença e depois na escola tive isso, e para mim foi uma coisa que eu me aprofundei, comecei a estudar mais sobre os mecanismos da doença, fisiopatologia, como é que a bactéria vai lá no nervo da pessoa e causa aquela sequela, que é né, então assim, foi tudo, eu sempre fui muito curiosa, desde criança, sempre busquei. A gente percebia, tinha aquela chamada, ela era o que chamava atenção na sala de aula, quando a gente estava com a Marcela, era o fator de curiosidade. E aí, assim, o legal é que contagiava toda a sala, e é muito bom quando você está estudando com uma pessoa assim, porque você aprende mais. Aí foi esse primeiro momento. Depois tive uma vizinha que teve um problema de saúde também, uma doença, um acidente ofídico não, desculpa, por uma aranha, uma picada de aranha. Aí eu olhei aquela perna dela com uma lesão bem extensa e, né, em sintomas sistêmicos também, febre, neurológico, então fiquei impressionada, gente, como é que uma picada de uma aranha causa tudo isso numa pessoa? Aí ali
nossa, eu queria entender como é que acontece isso. Aí a curiosidade, aquilo tudo. E querer saber para poder ajudar as pessoas, entender para melhorar a vida das pessoas. Então, o cuidado, né? Então, me inspirou. O curioso da história que você está botando aqui pra gente é porque quando a gente vai avaliar sempre os profissionais, eles têm esse insight porque tem um contato direto, alguma experiência que ele viveu, alguma coisa. E é legal porque quando você traz isso aqui pra gente, a gente sabe que muita gente se conecta. Sim, com certeza. Então, assim, se você tem essa, né, você sente que tem um dom ou que tem uma necessidade, uma vontade de fazer, né, uma atividade, você tentar estudar, entender melhor isso em você, né, se procurar o autoconhecimento para poder descobrir o que você quer realmente fazer. Então, eu tive essas experiências e, assim, foi tudo se encaixando. Parece, assim, que foi, assim, Deus foi conduzindo cada passo e até chegar a conseguir realmente, de fato. Mas até chegar entre digamos, os insights que eu tive e realmente, efetivamente, fazer medicina, teve um longo caminho aí que eu percorri, né, e fui sempre conduzida, né, por Deus e por pessoas, anjos que apareceram no meu caminho também. Que show, Marcela. E aí, assim, como foi o desafio? Soube do Enem, primeiro Enem, porque naquela época o Enem era algo místico, né? Era novidade para todo mundo. E aí, como foi esse primeiro contato que você teve lá com o Exame Nacional de Ensino Médio? E como você soube? Porque, de certa forma, até confesso, lá na sala que estava junto com a gente, praticamente ninguém sabia. E Marcela trouxe essa novidade também e todo mundo ficou surpreso. Foi mesmo. Então, quando se lembra, né? Na nossa época, nós somos da geração millennium, né? Tudo mais difícil na nossa época. Sim, não tinha internet, não tinha... Nossa, não tinha informação. Estava conversando com a minha irmã, até pra gente saber das notícias, assim, sabia só pela televisão. E para fazer inscrição no ProUni, na época, gente, era naquela internet de escada, que a gente ouvia aquele barulhinho ali, era uma coisa assim, surreal. Tinha preenchimento de formulário. E a gente enviava por correio também. Isso também, exatamente. Nem lembrava disso. Meu Deus, era por formulário. Como a gente nem tinha internet na cidade, aí fazia inscrição dessa forma. E, assim, foi tudo, assim, muito difícil, mas mas é uma oportunidade, como você falou. É aquela questão de você ver uma oportunidade e agarrar com unhas e dentes. Sim, sim. E não importa a dificuldade, a internet ruim, mandar pelo correio, não tem isso. A gente faz o possível para ir conquistar, né? Então, foi isso. Na época, a gente tinha essas limitações, que hoje em dia, assim, felizmente, a geração que tem agora, as gerações agora, né, elas têm essa facilidade, tem todos os recursos aí disponíveis, internet gratuita, de fácil acesso. E tem que aproveitar mesmo essas oportunidades. Na nossa época foi mais difícil. E na época dos nossos pais foi mais difícil ainda. Sim, então, assim, é uma coisa que vai, ao longo do tempo, vai cada vez melhorando. Graças a Deus. Mas foi isso. Então, aí quando eu realmente fiz a inscrição, primeiramente, a minha nota que eu tinha no Enem não era suficiente para passar para medicina. Então, eu disse, mas eu vou agarrar a oportunidade que eu tiver. Então, a minha nota é suficiente para passar em outro curso, mas pelo menos eu vou sair daqui de Olho d'Água, das Cunhãs, e vou para a capital, né? Para cá, para São Luís. Aí algumas oportunidades. Isso, aí eu vim, mas eu consegui uma bolsa de Ciências Contábeis. Aí cursei Ciências Contábeis na Faculdade de Fama, que eu acho que nem existe mais aqui, a Atenas Maranhense, eu ouvi falar que não existe mais. Então, cursei um ano nessa faculdade aqui e foi, assim, a minha porta de entrada para sair deixar de ser a menininha do interior e ir para uma cidade grande. E as dificuldades? Teve contato com algumas pessoas que te ajudaram, colocaram? Sim, graças a Deus. Tem um sobrinho do meu pai que morava aqui, né? Mora aqui, né, ainda. E ele me acolheu, a família dele, né? De braços abertos. Apesar de eu nem ter contato, assim, com ele, mas só soube que eu tinha ganhado essa bolsa. E para Ciências Contábeis, ele me acolheu na casa dele, eu fiquei esse período lá. Foi um incentivo muito bom. Foi, nossa, mas assim, eu tava até falando esses dias com a minha irmã aqui, lembrando o primeiro mês quando eu saí de casa, que aí para eu convencer a minha mãe para eu sair de casa e vir estudar aqui, foi uma luta, assim, ela não queria, tinha medo, como é normal, toda mãe, super protetora, menina do interior inocente, não sabia nada da vida, ela ficou com muito medo de eu vir sozinha, assim, morar numa cidade grande, fazer faculdade, mas aí eu convenci ela, não, mãe, acredita em mim, eu vou para lá, eu vou estudar, pode acreditar em mim, eu vou atrás de uma coisa melhor pra gente, eu vou buscar, acredita em mim. E eu vim com toda a fé, assim, mas quando eu cheguei o primeiro mês, eu só chorava, todo dia chorava. Nossa. Então, assim, eu acho que muita gente pode se identificar, assim, que tá passando por isso agora, o que, né, tá planejando fazer isso. E realmente, os primeiros meses são mais difíceis, que você tem aquele vínculo com a família, né, e você lida com várias situações com pessoas diferentes na faculdade. Então, tem todas essas questões, mas assim, a gente vai superando. Cada dia que vai passando, vai melhorando. O ideal é não desistir, né? Exatamente. Então, desistir passa pela cabeça da gente, não vou mentir. A gente fica ali, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim pra cá? Eu podia estar lá na minha casa, lá, tranquilo, quero voltar pra minha mãe. E aquela coisa, né? Eu tinha 17 anos.
e muito nova, muito imatura, mas assim, não desisti, valeu a pena, hoje eu estou aqui, né, contando essa minha história. É que, assim, a questão da necessidade de persistência, porque uma das primeiras coisas que a gente encontra na vida são os desafios. E aí essa dificuldade de você resolver o problema, às vezes, dá esse fator de desistência, principalmente quando você é acostumado com uma situação e uma realidade. Mas, enfim, Marcelo, eu lembro também, na época, que foi algo que foi bastante marcante pra gente, foi a sua nota na redação. Você já chegou a tirar 1000, bem próximo de 1000 também. Hoje em dia é 1000, mas na nossa época, o critério era de 0 a 100 a nota, né? 0 a 100, né? Aí eu fiquei esse um ano fazendo ciências contábeis aqui. Foi muito bom porque, assim, as áreas que eu tinha dificuldade na escola, no ensino médio, que era matemática, física, áreas de exatas, né? Sim. Eu sempre me identifiquei mais com áreas de ciências, né, humanas, biológicas, e aí eu nunca ia bem na prova do Enem por causa dessas áreas de matemática, de exatas. Aí esse período que eu fiz a faculdade é que me ajudou nisso, que eu consegui desenvolver melhor essa parte. E a redação também, meio que a faculdade me deu uma estrutura muito boa, assim, de compreensão textual, de leitura, então eu tive uma base muito boa. Aí quando fui prestar o Enem novamente no ano seguinte, aí minha nota eu consegui a nota máxima na redação, que foi assim, como eu consegui uma nota razoável na objetiva, mas a redação elevou a minha nota, assim, para outro nível. Aí, assim, eu consegui concorrer pelas bolsas de medicina. E consegui concorrer e ganhei essa bolsa lá em Rondônia. O legal é porque Porto você Velho. iniciou um curso diferente, mas não perdeu o seu foco. Exatamente. Você sempre teve com foco em medicina. Mas é de contábil, você foi direto para medicina? Fez outro curso? Então, eu fiquei um período que no primeiro semestre, né, que eu entrei, a nota ainda assim estava muito concorrida, eu não conseguia concorrer para medicina. Aí eu tentei para outras coisas, outra área, né, odontologia, que já era um caminho a mais, mas aí também não deu certo. Mas aí eu fiquei 6 meses assim, meio, né, abatida. Ah, meu Deus, não sei se eu não vou conseguir, né? Por mais que a nota tivesse sido boa, tinha gente, né, com nota melhor. Fiquei já meio, né, triste. Até cheguei a voltar para minha cidade, lá para Olho d'Água, e fiquei lá pedindo muito a Deus, assim, ó, essa orientação, essa força para continuar, e não você desistir. Já tinha o quê? 18? Tinha 18. Muito nova. Eu tinha feito 18. Aí, não, mas eu vou continuar. Aí, quando deu meio do ano, eles abriram bolsas novamente, aí eu consegui passar para medicina lá em Rondônia. Aí você foi direto para Rondônia, saiu de São Luís, foi para Rondônia. E como foi a realidade? Agora a realidade é totalmente diferente. Saiu de um estado para ir para outro estado diferente. Você tá chegando lá, novidade. Tinha alguém lá para acolher? Tinha um parente também? Como foi? Então, foi engraçado. Foi como se fossem degraus mesmo, assim, que eu fui escalando, né? Se eu tivesse ido direto de Olho d'Água para outro estado, aí a resistência até da minha mãe teria sido maior de me deixar ir, né? Ficar mais assustada ainda, porque pelo menos aqui em São Luís é alguns quilômetros de distância, é próximo, tem uma referência, tinha uns parentes aqui. Aí ela permitiu, mas aí, como eu tive essa oportunidade de vir primeiro, passar um ano em São Luís, que é mais perto de casa, eu vi eles uma vez por mês, digamos assim, foi mais fácil, foi uma transição, digamos assim. Sim. Uma preparação. Aí, quando eu passei para Porto Velho mesmo, né, para medicina, aí mas mesmo assim foi uma mudança assim drástica, porque aí a distância é muito maior, dificuldade de acesso, né, só viajava de ônibus, passava 4 dias no ônibus, 3 noites dormindo. Questão de avião nessa época era muito difícil, né? Muito mais caro as passagens aéreas. Então, eu vinha só de ônibus e era uma vez por ano que eu vinha só para ver minha família. Então, todas essas dificuldades de comunicação também, questão de celular. Tive meu primeiro celular quando eu fui morar lá também. Naquela época era tudo muito novo. E a internet também não tinha em casa. Acho que muito tempo depois que meu irmão me ajudou, que ele conseguiu passar no concurso, né, junto com você na época, ele conseguiu ter uma renda, ele me ajudou, comprou um notebook para mim, colocou a internet lá na casa, no apartamento que eu morava. Até então, assim, Você foi morar sozinha? Fui morar sozinha. E depois eu fui dividir apartamento com alguns colegas da faculdade também, dividi com 2 colegas, e a minha irmã foi morar comigo depois. Ela acabou indo morar depois, uns 3, 4 anos que eu estava lá, ela foi também fazer faculdade também. Então, assim, eu abri portas para ela lá também. Que bom. Mas tinha essas dificuldades, ficava até altas horas da noite na faculdade, porque não tinha internet, não tinha computador em casa, então dependia totalmente da biblioteca, dos computadores da faculdade para estudar. Então, e era bolsista, tinha uma nota que eu tinha que ter cada semestre. Para evitar perder. Para evitar perder a minha bolsa. Então, vivia sob constante estresse, pressão, para manter um alto rendimento e assim.
A família começou a sonhar também, né, Marcelo? Pelo que a gente começa a colocar assim, e eu acredito que a sua rotina ela foi se estabelecendo diante das dificuldades, mas todo tempo que tinha um problema, você sempre estava preparada para resolver. Sim. Que aí o legal é que iniciou, teve todo o processo e todo mundo começou a sonhar junto e, de fato, você foi lá para poder ir na sua carreira. Mas, enfim, como foi esse processo da faculdade até chegar à formação, acredito que o início sempre é mais difícil. E aí, quando você teve o insight também para escolher assim, eu quero ir para a área de oftalmologia. Sim, aí eu terminei a faculdade faz tempo, foi 2012, né? Eu fui para Rondônia em 2006, terminei a faculdade em 2012. A gente, quando termina a faculdade de medicina, fica como clínico geral, tá? Atua como clínico geral. Então, eu dei muito plantão em UPA, trabalhei em hospitais. Rotina de médico normal. Ambulatório. Fez residência também? Então, aí eu demorei um pouco para fazer a residência. Um pouco não, 5 anos eu demorei bastante. Nossa. Até. Porque, geralmente, o pessoal, quando termina a faculdade, já junta a residência em seguida. E eu tive um período longo, assim, 5 anos, que eu fiquei indecisa. Mas o que fazer, né? Aí eu fiquei muito nessa crise, digamos, que eu via meus colegas da faculdade, todo mundo já fazendo residência, trabalhando na sua área, realizado, todo mundo bem, e eu ainda estava ali. Eu me sentia estagnada, me sentia parada. E é até bom isso eu compartilhar, porque muitas vezes as pessoas, né, mesmo depois de formada, terminar a faculdade, ali é só o começo, né? Você já começa, outras decisões importantes vão ser a partir dali também. E aí é normal você se sentir, assim, frustrado, se sentir um pouco perdido, porque o mercado de trabalho oferece tantas, ainda mais na medicina, são muitas especialidades. Sim. Então, eu me vi diante, assim, de um mundo de oportunidades e fiquei, assim, digamos, me sentindo, assim, estagnada nesse sentido. Até conseguir se encontrar, de fato, você Exatamente. foi buscando um ponto ou outro. Buscar o autoconhecimento, eu acho, Sidney, assim, sempre é fundamental. Exatamente. Assim, porque você não ir tomar uma decisão tão importante quanto essa, a especialidade que a gente vai escolher na medicina, você vai pelo menos 30 anos, 40 anos da sua vida, você vai trabalhar naquilo. Sim. Então, tem que ser uma decisão muito pensada, muito... você tem que ter muita clareza sobre isso, muita segurança. Então, faltava isso para mim, como eu fui já muito imatura, muito jovem, fazer essa faculdade e só estudava. Então, eu não desenvolvi em mim essa capacidade, assim, de me conhecer suficiente para tomar uma decisão tão importante. E aí fui um longo percurso, né, para conseguir me encontrar e realmente ver, mas o que eu quero? Eu quero qualidade de vida, porque dependendo da especialidade, tem especialidade que exige mais de você, mais dedicação, tempo integral, dá plantão. Eu fui discriminando as coisas, né, excluindo umas áreas e outras, até chegar na oftalmologia que na faculdade eu nunca imaginava que eu ia fazer. Sim. Porque é uma área muito específica. É uma outra medicina, a gente fala assim, porque a gente na faculdade não tem pouco contato. Então, é mais durante a residência médica mesmo que a gente consegue aprender e é um outro mundo, assim, da medicina. É muito legal. Você coloca pontos aqui de maturidade, mas o que a gente percebe nas suas tomadas de decisões é que você foi muito forte e corajosa. Você fez muita coisa que, de fato, muita gente não teria coragem de ter feito. Por isso que é um ponto de atração em relação à história que a gente está trazendo aqui. E parabéns, Marcela, parabéns, porque, assim, você teve todo o tempo a sua família apoiando, você nunca... fraquejou. Sim. Diante de qualquer situação, problema que você teve, e eu acredito que isso vai ser muito inspirador para a galera que vai estar acompanhando esse conteúdo aqui com a gente. Mas, enfim, Marcela, escolheu a especialização de oftalmologia, começou a trabalhar com o pessoal, teve algum fator marcante em relação à sua escolha de oftalmologia, e além dessa escolha, teve alguma área de atuação da qual você sentiu muito orgulho de estar ali, de estar inserido naquele meio, que você teve uma contribuição social muito maior em relação às pessoas que você via de fato que necessitava do seu trabalho, do seu serviço? Conta aqui um pouco pra gente. Então, como eu comentei com você agora há pouco, na faculdade eu tive uma experiência de atender comunidades ribeirinhas, porque como eu fiz faculdade lá na região norte, né, em Porto Velho, a gente tinha muitos projetos de pesquisa que os professores desenvolviam, eram voltados para atendimento dessas comunidades. E tinha uma doença chamada mansonelose, que aqui o pessoal a gente nem conhece, né? Que eu não conheço, não conhecia. A primeira vez que eu ouvi falar foi hoje. É bem da Amazônia mesmo, uma doença ali que os ribeirinhos têm, eles são portadores desse protozoário, e ele fica alojado no olho do paciente, né? Fica ali dentro, dá até para ver ele lá dentro, é bem interessante. Só que ele não causa sintomas, não causa inflamação no olho, nem outro sintoma conhecido. Então, o objetivo da pesquisa era entender isso,
a fazer exames nessas pessoas e descobrir se tinha algum outro sintoma relacionado a Mas essa a longo doença. prazo, essa doença causa alguma situação grave? Não, a princípio apenas alterações assim, sintomas mais leves. Alguns pacientes relatam alguma febre, mialgia, dor no corpo. O tratamento é a retirada do protozoário. Não, no caso não existe uma cirurgia que tira porque ele fica ali inócuo, né? Então ele não causa mal. Então, às vezes uma cirurgia para tentar tirá-lo vai causar mais mal para o paciente. Então ele é apenas portador, mas não faz mal para ele nem para outras pessoas. Então a gente geralmente faz mais observação mesmo, acompanhamento. Mas aí, nessa época, foram 2 oftalmologistas, também professores da faculdade, acompanhar esse projeto. E eu tive essa oportunidade de ver um pouco do trabalho da oftalmologia ali. Foi muito legal. Então, isso já foi um primeiro contato que facilitou depois eu tomar essa decisão, muitos anos depois, de fazer oftalmologia. Além da questão da qualidade de vida, que é uma área que você tem... Geralmente, não faz plantão, você fica mais trabalho ambulatorial, que sempre me atraiu mais. Então, foi uma decisão... nesse sentido, e eu tive essa experiência, né, como você perguntou, que foi bem gratificante trabalhar nessa época e atuar, atendendo essas comunidades e conhecer essa realidade que é diferente. Entendo. Em relação à questão de inovações tecnológicas, o que é que o ramo da oftalmologia está oferecendo aqui? Queria que até que você trouxesse alguma coisa, alguma novidade aqui para a galera, porque... no dia a dia, né, principalmente às vezes a gente que é leigo, né, eu sou totalmente leigo em relação a essa área. Tem muitas situações, muitos problemas que acontecem com a gente, familiares, alguém próximo, e às vezes tem inovações e tratamentos que a gente não conhece. O que você poderia trazer hoje aqui para a nossa audiência, que seria essencial que a galera conhecesse, que você sabe que é importante trazer como conteúdo aqui para compartilhar? Assim, dentro da nossa realidade aqui, você tinha perguntado, assim... a nível mundial, tem muita coisa que infelizmente ainda não chegou, que ainda está em estudos, assim. Mas dentro da nossa realidade aqui, que a gente tem, que não é também tão inovador, porque já faz anos que já existem algumas pesquisas sobre isso, mas que eu acho que muitas pessoas não sabem, que existe um colírio, né? Um colírio de atropina, que é um colírio que a gente indica para algumas crianças, adolescentes, que têm progressão de miopia. Tem um grau de miopia. E esse grau vai aumentando muito acelerado, ainda mais agora na pandemia. Então, na pandemia, com esse isolamento social, as crianças teve um boom, assim, da miopia. Então, esse tipo de grau, as crianças desenvolveram muito devido ao uso excessivo de eletrônicos. Então, as crianças que passam o dia todo nas telas, né? O computador, celular, tablet. Então, várias horas por dia. Teria uma relação com a luz azul, que o pessoal sempre fala? Não. A luz azul, ela já não tem... ela não tem esse fator nocivo em relação também a causar o grau da miopia. Sim. É mais relacionado mesmo ao uso da visão de perto. Certo. O foco de perto, exatamente. Então, esse uso de foco de perto exacerbado fez com que essas crianças desenvolvessem... Algumas que nem teriam miopia desenvolveram por causa disso. E outras as que já tinham aumentaram muito o grau. Então, existe esse colírio que a gente pode prescrever para essas crianças, adolescentes, para que ele consiga controlar esse grau, para ele não aumentar tão rápido, né? E às vezes... porque o alto grau da miopia ele pode trazer várias doenças no futuro para a pessoa. Então, desde glaucoma, um risco maior de glaucoma, catarata, descolamento de retina. Então, assim, é uma coisa que a gente vai prevenir outras doenças, né? Outras doenças oculares com esse tratamento. Então, é uma coisa bem, assim, da nossa realidade, que é bem possível. É novidade. E a gente fica até interessado em saber e conhecer um pouco mais. Depois a gente vai buscar... Quem tem filhos, né, e conhece alguém na família que tem, é importante. As crianças, elas têm que fazer uma avaliação. A minha área, eu sou oftalmologista, mas eu fiz uma especialização em Belo Horizonte, em estrabismo e neurooftalmologia também. Mas eu tive muito contato com o atendimento de oftalmopediatria, com crianças. E aí a gente vê essa necessidade das crianças fazerem umas avaliações periódicas, porque pode evitar problemas futuros, até de deficiência visual mesmo. Então, tem que fazer uma avaliação sempre. É importante. E a nível mundial, Marcela, traga uma curiosidade aqui pra gente. Bem legal. A nível mundial, eu estava falando para você sobre o transplante de córnea artificial, né, que foi feito em Israel há 2 anos, em 2021, que é uma super inovação que pode, no futuro, foi bem sucedido esse primeiro transplante.
um paciente que tinha uma doença na córnea, né? E aí, uma cirurgia, eles falam até que tecnicamente bem simples, e teve uma boa evolução. E isso, no futuro, para ajudar muitos pacientes que estão na fila, né, de transplante de córnea, vários anos esperando para poder, né, enxergar. E aí, se tiver essa possibilidade, vai ajudar bastante Quando muitas a gente pessoas. recebe essas informações, a gente já fica curioso, porque sabe que atualmente está tudo muito rápido. Sim. Então, se existiu, se tem alguma pesquisa sobre, a gente já fica com a esperança de não demorar muito tempo e já está à nossa disposição. Eu falei para você também sobre o colírio para presbiopia. A presbiopia é quando a pessoa fica, a partir dos 39 e 40 anos, a gente começa a ter uma perda natural, assim, do foco de perto. Então, a gente tem um músculozinho, né, dentro do olho, chamado músculo ciliar, que ele controla a acomodação do olho, né, que é essa capacidade de fazer esse zoom para perto. E com o tempo a gente vai perdendo essa função. E aí tem um colírio, né, que foi aprovado agora nos Estados Unidos, né, pelo FDA, que ele tem um efeito de duração de 6 horas, você aplica e consegue ter uma visão boa de perto, não precisa usar óculos, né, nesse caso, e você fica 6 horas enxergando bem de perto e não afeta a visão de longe. Então, uma coisa muito boa. E muitos pacientes que eu atendo perguntam, doutora, mas não tem outra coisa, que eu não quero usar óculos, não tem outra opção? Aí eu até falava que não tinha, mas tem, ainda não chegou no Brasil, infelizmente ainda vai chegar um dia, mas... Entendo. Mas vai chegar. Vai, se Deus quiser. E outra coisa legal foi que eu te falei também sobre a questão dos estudos que estão tendo sobre Alzheimer, relacionando com alterações na retina, com glaucoma. Então, aí tem um exame chamado tomografia de coerência óptica, que é um exame da retina, que vê todas as camadas da retina. E lá eles estão vendo que um biomarcador, que são as placas amiloides, que são depósitos dessa substância amiloide que... No Alzheimer, ela acontece no cérebro, né? Na região dos gânglios da base do cérebro. E lá que funciona a questão da memória, funções cognitivas da pessoa. Por isso que a pessoa vai perdendo com Alzheimer. E nesse exame que a gente faz do olho do paciente, que vê as camadas da retina ali, a gente já vê também a deposição dessas placas amiloides também. Então, o paciente, às vezes, nem tem ainda sintomas de Alzheimer, mas aí nesse exame, que é um exame mais simples, assim, digamos, comparado aos exames mesmo de Alzheimer, que são muito mais caros, biomarcadores do Alzheimer no cérebro são muito mais caros, e esse que na retina é um pouco mais acessível, e você consegue já predizer o risco desse paciente de desenvolver Alzheimer no futuro. Através da oftalmologia. Isso, desse exame oftalmológico chamado OCT, que é a tomografia de coerência óptica da retina. O ideal é fazer mais ou menos em qual idade ou qualquer tempo a pessoa pode estar fazendo? Então, ainda está sendo feito assim, estudos em Minas Gerais que estão sendo feitos, associando essa presença dessas... Brasileiro? Tem um cientista brasileiro, né, que tá fazendo essa comparação desses exames e vendo realmente determinando qual que é o benefício de você usar esse exame numa triagem a nível populacional, né? Então, ainda não tem digamos assim, uma diretriz que fala, um protocolo para dizer, tal pessoa tem que fazer de tanto tempo esse exame. Ainda não existe isso, ainda está muito inicial. Mas só de saber que aqui perto da gente, aqui em Minas Gerais, estão desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido que vai ajudar muitas pessoas. Imagina você saber que você pode ter Alzheimer no futuro. Muda tudo, muda seu estilo de vida, você vai ser uma pessoa mais ativa, você vai mudar tudo para tentar evitar que você desenvolva essa doença. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, assim, tá bem próximo da gente saber que, de fato, isso é brasileiro. Mas, enfim, Marcela, você trouxe muito conteúdo legal aqui pra gente. Tem uma mensagem que você pode deixar para a nossa audiência, principalmente para os jovens adolescentes, para eles não desistirem do sonho diante da sua trajetória, de tudo que você colocou aqui, e também já em termos informacionais que você colocou, que você gostaria de deixar para a galera que você sabe que vai tocar alguém em algum ponto e alguém vai se identificar. Assim, em primeiro lugar, eu queria só agradecer assim, imensamente a minha família. A gente que agradece. Também. Tá. Vocês também, né? Aqui. Mas, com certeza, vocês também. Mas eu esqueci de falar isso no início, Sidney, sobre o papel da minha família nesse sentido, né? Desde o processo todo. Quando eu decidi fazer medicina e quando eles me apoiaram, como você falou desde o começo, me apoiaram, acreditaram no meu sonho e sonharam junto comigo. Então, eu fico muito feliz por poder ter essa oportunidade dos meus pais, na minha família, me abraçar nesse sentido, que eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes não contam com esse apoio. E não é impossível, mesmo sem esse apoio, você conseguir. Vai ser um caminho mais árduo, mais difícil ainda. Mas eu quero deixar aqui esse reconhecimento, agradecimento imenso a Deus, primeiramente, que eu acho que Ele foi encaminhando tudo, mas a minha família, que foi fundamental, o apoio deles, meus pais, meus irmãos que acreditaram em mim, né, nesse meu sonho. Mas não desestimula as pessoas que não têm esse apoio, elas também podem conseguir.
E a mensagem que eu deixo é essa, assim, de que foi um longo caminho até chegar até aqui, mas valeu a pena. Eu só acho, assim, poderia ter sido mais leve, né? No sentido de que eu não precisava ter, talvez, me cobrado tanto, me exigido tanto. Eu poderia ter sido um caminho um pouco mais leve nesse sentido. Não me, Sim, né? sim, Não é ser fundamental colocar isso aqui, tem muitas pessoas que sofrem com isso. Exatamente. A gente não pode levar tão a ferro e fogo, a gente precisa também viver a vida. Então, assim, eu fiquei 6 anos fazendo medicina, foi só medicina, não tinha vida social, não tinha nada. Então, as pessoas, para se dedicar a estudo, não precisa abrir mão das outras coisas. Então, viver todas as etapas da vida, aprender em cada uma delas, amadurecer. Então, acho que isso faltou um pouco em mim, né, nesse período, para poder, quando eu me formei em medicina, eu ter essa mais segurança, essa mais visão de mundo, essa experiência maior. Mas todo o processo foi válido, acho que nunca é tarde você acreditar, né? Então, eu falo para os jovens, mas falo para outras pessoas também que têm um sonho, um desejo, para não desistirem dele, acreditarem. Primeiramente, acreditar em você, porque durante o meu caminho, muitas pessoas, quando eu falava, vai fazer medicina, muitos me criticavam, até às vezes dentro da própria família. Então, eu tive uma tia que ela até faleceu já. Isso é muito difícil. Eu tinha muito carinho por ela, e eu ouvi dela falar isso. Marcela, medicina, tem certeza? Muito, muito difícil, né? Tal. Acho que não é para você, não. Ela chegou a falar isso para mim, e eu tinha muito carinho por ela. E doeu muito em mim ouvir isso. Então, às vezes, se você ouvir isso de uma pessoa, não se desestimule, não deixe... Primeiramente, acredite em você, no seu sonho, aposte nele, e se você tiver essa convicção, essa certeza dentro de você, que você é capaz, que o mundo é seu, você vai abraçar as dificuldades, vai abraçar tudo, mas você não vai desistir, nada vai te impedir. Então, essa é a mensagem principal que eu deixo para as pessoas, e se você puder contar com a ajuda e deixar um caminho mais leve possível também, faça isso. Eu até complemento um pouco a tua mensagem em relação à questão da tua tia. Uma das coisas que eu sempre passo para os adolescentes e jovens que eu tenho contato, quando se trata de acreditar nos sonhos, é você avaliar a pessoa que está falando alguma coisa, dando algum recado. Primeiro ponto, aquela pessoa traçou o caminho, que autoridade ela tem para falar aquilo ali? Uhum. Então, na minha visão, na minha opinião, eu acredito que a pessoa só tem autoridade ou propriedade para falar alguma coisa ou te desestimular de alguma forma, se ele também tiver traçado a mesma rota. Ali, no caso, eu acredito que sua tia não era médica. Não. Não era médica, então ela não conhecia como era a realidade. Sim. E é uma das coisas que eu fico muito... que eu falo muito para os meninos, adolescentes que são meus alunos, é justamente isso. Por exemplo, às vezes seu pai, seus familiares, quem está próximo, não tem a possibilidade de te orientar dessa forma, justamente por eles não terem passado por essa realidade, ter vivido essa realidade. Por isso que é importante sempre você estar buscando contatos com alguém que já conseguiu chegar no mesmo sonho que você está almejando. Não estou falando aqui para ninguém honrar ou deixar de honrar pai e mãe, sim, né, gente? Mas buscar uma informação mais especializada. De uma fonte mais segura, uma fonte sim. mais especializada. Isso exatamente. É importante. É o que a gente mesmo. fala sempre aqui nessa área de desenvolvimento pessoal sobre network, né? As Sim. pessoas do qual você vai se conectar para poder construir a sua área profissional. Mas enfim, Marcela, foi um prazer estar aqui com você. A gente agradece você ter aceitado o convite de pronto quando você falou que vinha aqui para o Maranhão. E a gente, com esse projeto aqui do Simplecast, já maravilhou com a sua presença. Eu sei que hoje trouxe muito conteúdo, muita coisa legal para os nossos jovens e adolescentes que irão se identificar com uma história, trajetória parecida com a sua. Parabéns, tá? E muito obrigado por ter vindo. Obrigada, assim, eu fico muito feliz de ser uma inspiração, como você falou, né? Nós sermos inspiração para esses jovens que estão aí, tanto da nossa cidade quanto do Maranhão como um todo, que vem de uma cidade pequena e ouve muito não. E histórias parecidas. Histórias parecidas e a gente se identifica. E é sobre isso, é sobre acreditar, é sobre lutar e não desistir. Sim, com certeza. A gente sabe que isso é importante, a gente está transparecendo. Muito obrigada pelo convite, agradeço você e toda a equipe que está aqui. Como falei, um prazer imenso mesmo, e sempre que quiser pode chamar, que se eu estiver por aqui eu vou. É bom saber disso aí, que a gente já vai preparando. E agora é o agradecimento que eu fiz naquela hora, né? A gente que agradece, tá, Marcela? Tá. Muito obrigado mesmo. Mas enfim, encerramos o nosso segundo episódio de 2023 do Simplecast. É um prazer estar com vocês, gente, e até a próxima.